Amém. Você pode sentar e pode acessar, ligar ou abrir a sua Bíblia. Hoje nós temos muitas maneiras disso, né? Na carta de Tiago, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler o trecho que se encontra entre o versículo 9 e o versículo 11. Esse mesmo texto vai ser projetado na tela aqui atrás. Se você preferir, você pode acompanhar a leitura do texto projetado nessa TV. Inclusive, ele será projetado na mesma versão em que eu leio hoje. Excepcionalmente, nesse domingo, eu não estou usando a NVI, que geralmente nós usamos aqui na igreja, mas hoje eu uso a versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, para esse texto. Nós temos caminhado aqui nos últimos domingos nessa série de mensagens baseadas na carta de Tiago. E aqui na igreja nós costumamos fazer pregações expositivas, o que significa que nós caminhamos verso a verso do texto bíblico, verso a verso de um livro ou de uma carta, como estamos fazendo aqui com Tiago, mas encontrando de modo sempre impressionante essa percepção de que a Bíblia é absurdamente prática. E a gente vai caminhando assim verso a verso do texto e percebendo que ele não apenas contém doutrina, mas que ele contém uma doutrina que sinaliza para uma prática de vida, que nos toca o coração num lugar muito relevante, que tem a ver com o nosso cotidiano, com o que a gente faz segunda-feira, por exemplo. Então nós temos caminhado aqui nessa carta e hoje eu leio com você o trecho entre o verso 9 e o verso 11, que diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura de seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Até aqui, vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós estamos com o nosso coração exposto à Tua Palavra. O que eu peço ao Senhor é que, para além do sermão preparado e para além da atenção que os meus irmãos podem conceder às palavras ditas nos próximos minutos, que o Teu Espírito Santo, Deus vivificador, traga a Tua Palavra e a Tua verdade eterna para o íntimo do nosso coração, de maneira que o nosso desejo seja corresponder àquilo que a Tua Palavra nos indica. Ajuda-nos então a compreender a nós mesmos e ao mundo à nossa volta à luz do Senhor e da Tua Palavra. Nem sempre é fácil, nem sempre é o que queremos, mas é o que precisamos. Então nos ajuda nessa manhã mais uma vez a sairmos desse lugar com o coração inspirado e transbordando de gratidão, porque o Senhor instrui os Teus filhos, porque nos ama através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Talvez os mais antigos devam lembrar desse filme aqui, que está aparecendo na tela atrás de mim. Foi um filme que colocou o Tom Hanks numa nova prateleira em Hollywood. 1988, Quero Ser Grande. Passou muito em sessão da tarde, então tem alguns também que tiveram aquela fase de voltar da escola e não tinha tanta alternativa tecnológica como temos hoje, e a sessão da tarde era o nosso divertimento de todas as tardes, e esse filme passou diversas vezes. Bom, se você lembra ou não, eu quero reforçar a sua memória. Esse filme conta a história de um menino de 12 anos de idade que deseja se tornar adulto. Ele vive aquela ideia mágica de que a vida adulta e independente é muito boa. Porque aos 12 anos ele é cheio de limitações. As pessoas mandam nele. As pessoas dizem a hora que ele tem que acordar, a hora que ele tem que dormir, o que ele vai comer, a hora que ele vai comer, onde ele estuda, com quem ele pode andar, com quem ele não pode andar, e ele olha para aquilo tudo e fala: eu não aguento isso, eu quero crescer, porque quando eu for grande, quando eu for adulto, aí sim a vida será maravilhosa, eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter o meu trabalho, ninguém vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E aí ele entra num parque de diversões e ele encontra uma máquina dos desejos e ele ali expressa o desejo dele de ser grande, e ele sai daquele parque com 30 anos de idade.
Cabeça de adolescente, pré-adolescente, ideia de pré-adolescente, sentimentos de pré-adolescente, mas corpo de um adulto de 30 anos, e ele vive, como dizia o narrador que anunciava sempre os filmes da sessão da tarde, uma grande aventura e muita confusão. Lembra? Sempre tinha uma história assim. Ele vive toda aquela loucura, toda aquela correria, todo aquele estresse da vida adulta, até que ele chega num ponto em que ele está frustrado. E ele diz: ser grande não é legal, ser adulto não é legal, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar a ser um menino de 12 anos. E é um filme muito bacana, de fato, né? E a gente vai vendo lá essa transformação e ele voltando para a sua idade. Mas veja que interessante, saindo um pouco do filme, o mundo atual da gente, ou o mundo adulto da gente, em especial nessa cultura que nós estamos inseridos hoje, tão pautada em consumo, tão pautada em performance, também nos visita, ou também nos incita a cultivarmos desejos de grandeza. A gente, mesmo na vida adulta, continua dizendo, às vezes de modo verbal, às vezes não verbal, que nós também queremos ser grandes. Nós também almejamos por uma grandeza. Geralmente, essa grandeza que a gente poderia considerar como um tipo de destacamento, né? Algo que me diferencia dos demais, algo que me projeta, algo que me eleva. Geralmente, essa grandeza, na nossa cultura, no nosso sistema de vida hoje, está associada a dinheiro, a poder de compra, a aquisição de bens. Não é? Quem nunca ouviu a frase que é atribuída a Milor Fernandes, que diz: dinheiro não traz felicidade, manda buscar. E quem nunca, lá no fundo, acreditou que, pelo menos em parte, essa é uma afirmação verdadeira? A pessoa diz: não, eu sei, eu não sou tolo ao ponto de dizer que dinheiro é sinônimo de felicidade, mas olha, o dinheiro pode me promover tanto, o dinheiro pode me permitir tantas coisas que sem ele ficam difíceis. E se eu tiver estas coisas, ou viver estas coisas, ou experimentar estas coisas, eu vou ser tão mais feliz do que sou agora. Nós estamos mergulhados numa cultura que define a importância das pessoas pela sua condição socioeconômica. O padrão de diferenciação e destacamento de alguém tem a ver, na nossa sociedade e cultura, muito com condição socioeconômica. E você sabe que isso é verdade. Você sabe que o seu CEP fala muito a seu respeito. Você sabe que nessa região onde nós estamos aqui, por exemplo, é muito comum que as pessoas se identifiquem, quando dizem o lugar onde moram, pelo nome do condomínio que moram. E quando você fala o nome do condomínio, já se sabe muito sobre você. É uma forma de diferenciação. O carro que você dirige, as roupas que você usa, as viagens que você faz, também falam muito sobre você. Grife conversa com grife. Um carro fala com o outro. Você chega num ambiente com o seu carro e nota os outros, e você sabe se está num ambiente propício para você e para os seus ou não. Dificilmente alguém assume o seu lugar na sociedade e tem uma postura diferente do seu grupo social. Eu lembro de um querido médico, um senhor de idade, membro da nossa igreja em Niterói, Dr. Humberto. E Dr. Humberto morava, à época, em Itaboraí, por opção. Por opção. Era um excelente cirurgião ortopedista, muito conhecido, muito respeitado, e com uma vida muito confortável, e morava num sítio, assim, em Itaboraí, e tinha um hábito de vida. Ele gostava de comprar a incomparável, segundo ele, laranja de Itaboraí, e ele gostava de ir para o centro de Itaboraí para comprar roupas. As roupas dele. E segundo o genro dele me disse uma vez, até hoje eu não sei se é verdade ou não, ele gostava muito de comprar numa loja no centro de Itaboraí chamada Mulambo. Eu acho que pode ser verdade, mas assim, você olha e diz assim, né,
A gente olha e diz assim, você não espera de um médico bem posicionado que ele vai para o centro de Itaboraí comprar sua roupa na Mulambo. Por quê? Porque a roupa que a gente usa, o carro que a gente dirige, a viagem que a gente faz, fala muito da gente. Quem são as pessoas e como vivem as pessoas que são consideradas bem-sucedidas em nossa sociedade? Quem é bem-sucedido no esporte, vive como? Quem é bem-sucedido no mundo corporativo, vive como? Percebe como geralmente nós estamos pensando em pessoas que se encontram num patamar financeiro diferente, destacado, elevado? Então, nós olhamos para esse texto aqui na carta de Tiago e percebemos que a Bíblia também está falando de grana. Percebemos que a Bíblia também está falando sobre dinheiro e a nossa relação com dinheiro, e mais, a Bíblia está falando sobre as nossas noções de pobreza e de riqueza. E de modo muito assertivo, a Bíblia apresenta para nós um caminho. A Bíblia, de modo muito claro, apresenta para nós uma maneira de pensar e ver as coisas que contesta o senso comum reinante no nosso tempo. Tiago não escreve as palavras que lemos como um antropólogo ou como um sociólogo que está analisando as estruturas sociais distantes da sua realidade. Tiago não é um teórico, Tiago é um pastor. E Tiago está escrevendo, como você sabe, se tem acompanhado essa série, para cristãos que sofrem muito, e em muitos aspectos, inclusive no aspecto da privação de recursos financeiros. Tiago está escrevendo para uma comunidade cristã, naquela época, primeiro século, majoritariamente pobre. Inclusive pobre em virtude da extrema perseguição que sofriam por conta de sua fé. Sabe, Tiago, que muitos deles vivem em profunda pobreza. Sabe, Tiago, que muitas das pessoas para quem ele escreve ocupam funções de baixíssima remuneração na sociedade dos seus dias. E sabe o pastor Tiago que essas pessoas precisam de palavras de encorajamento. Não só de tapinha nas costas, otimista, mas de uma palavra que de fato encoraja a alma e orienta a vida, sobretudo em condições tão terríveis. De uma privação e talvez de um nível de pobreza que não fosse apenas difícil de experimentar, mas até de entender. Então Tiago escreve coisas, como eu disse, que vão na contramão do que estabelece o senso comum. Ele começa dizendo: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. A palavra traduzida aqui na nossa Bíblia como exaltação significa posição elevada. O irmão de condição humilde, em outras palavras, o irmão pobre, glorie-se de sua posição elevada. E aí a gente não pode confundir o sentido das palavras aqui. Porque se a gente escuta isso e não reflete muito, inclusive à luz de todo o testemunho bíblico sobre o assunto, a gente pode acreditar na teologia do sabor de mel. Você conhece a música? Tem sabor de mel? Tem um trecho da música, eu não conheço muito bem a música, até porque eu não gosto dela. Não só por causa da questão de gosto musical, mas porque ela tem uma teologia errada mesmo. E aí a música vai dizer num determinado momento que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai te ver... Você me ajuda, que você conhece, né? Vai te ver no palco, estará na plateia e você no palco. E o quê? Tá bom. Alguém que me conhece aí? Alguém conhece, enfim... Vai estar na plateia e você no palco, e o final, o coro é dizer: tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. O que essa música está dizendo? Em outras palavras, ela está dizendo: olha, eu estava em baixa, mas agora eu estou em alta. Eu estive na lona, mas agora eu estou exaltado. Eu estive aqui naquela condição, e aí você não quis me ajudar, você não quis me abençoar, você não quis ser solidário. Agora, ó, chora. Eu estou no palco, eu estou triunfando.
e você está na plateia se corroendo de inveja. É uma música que cultiva esse sentimento estranho nas pessoas. E aí, a minha vitória tem sabor de mel. Não, Tiago não está dizendo para os irmãos aqui o seguinte: olha, aquele que é pobre, glorie-se quando estiver numa posição elevada. Ou seja, aguarde uma transformação do seu quadro, que em breve acontecerá pela obra de Deus na sua vida, e você vai sair dessa vulnerabilidade toda para um papel ou para um lugar de enorme destacamento, inclusive financeiro. Não, Tiago não está falando sobre isso. Não é um tipo de encorajamento para que eles esperem por esse tipo de transformação financeira ou econômica, e de modo que eles possam se vangloriar disso. E aí dizer então, tá vendo aí? Passei pela prova, passei pela moenda, passei pela luta, passei pelo aperto, mas agora tudo tem sabor de mel. Na verdade, o Tiago aqui está afirmando que, sendo aquela pessoa para quem ele escreve, aquela pessoa humilde e em sérios apertos financeiros, um cristão, essa pessoa já se encontra num estado de exaltação, ou numa posição elevada, ou numa posição exaltada. Tiago não está falando de algo que acontecerá no futuro. Tiago está falando como um pastor que consola o coração daquelas pessoas no presente. Ao irmão de condição humilde, aquele que tem provado diversas privações no campo financeiro em sua vida, glorie-se da sua posição elevada. Olhe para a real condição de sua vida, que não é definida pelo acúmulo dos seus bens apenas, mas sobretudo pela obra salvadora de Cristo em sua vida e em seu coração. A pergunta que fica é: como pode um cristão sem recursos acreditar que é grandemente exaltado? E façamos essa pergunta à luz da nossa cultura de novo. Como pode, numa cultura que aplaude, celebra e glorifica aqueles que performam e atingem patamares econômicos muito elevados e se tornam então o padrão e a referência suprema, o alvo onde queremos chegar, numa cultura que associa sucesso à riqueza, como um cristão humilde que nessa mesma sociedade seria visto como um marginalizado, alguém sem nada a oferecer, sem nenhuma importância aos olhos de ninguém, como esse cristão pode acreditar que é grandemente exaltado? A resposta da Bíblia é: tendo uma percepção completamente diferente do senso comum a respeito da vida. Aqui, amigos, um texto como esse nos coloca naquela bifurcação em que a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou entender a vida e a realidade, eu vou compreender o mundo como ele acontece à minha volta, com as lentes de Deus ou com as lentes da cultura. Aqui essa distinção precisa acontecer. Porque o que a Bíblia está dizendo é justamente que, se eu tiver uma percepção diferente da do senso comum a respeito da vida, eu vou conseguir entender as palavras de Tiago aqui como sendo não apenas legítimas, mas maravilhosas. O cristão deve olhar não para as posses materiais como aquilo que o diferencia. O cristão olha primeiro para os tesouros espirituais da sua fé. A sua visão de mundo não nasce do materialismo. A sua visão de mundo não nasce do consumismo. A sua visão de mundo e de valor de si mesmo ou das pessoas não está com base no poder aquisitivo dessas pessoas ou dele mesmo, mas nos valores espirituais da sua vida com Jesus. Por que que o cristão, mesmo o mais humilde, mesmo o mais simples, mesmo o mais privado de recursos, mesmo aquele que se encontra incapaz de residir nos melhores CEPs, dirigir os melhores carros ou vestir as melhores roupas, por que que ele, mesmo este, principalmente este, pode ter sobre si mesmo uma visão de elevada posição, elevada condição? Porque ele se vê, à luz da Bíblia, como de fato ele é. Ele é um filho do rei. Ele é uma filha de Deus, ela é uma filha de Deus, ele é um filho de Deus. E eu sei que por muito tempo e até hoje tem sido usada pela demoníaca teologia da prosperidade a frase: você é um filho de rei, você é um filho do rei, como um salvo-conduto ou quase que um comando mágico para você acreditar num progresso e numa prosperidade que tem a ver com uma realização aqui e agora, que tem a ver com muito dinheiro, que tem a ver, como eu ouvi na adolescência, de um pastor
pregando numa conferência e dizendo que ele era filho do rei, dizendo que quando o filho dele pedia 10 reais para fazer um lanche, ele dava 100, porque ele era filho do rei. E quando ele abria a geladeira dele, caía camarão e caía carnes nobres, porque ele era um filho do rei. Geladeira mal arrumada, inclusive, né? Estranho, você abre a geladeira e cai camarão, né? Mas ele disse isso. Só que, na verdade, a compreensão de ser um filho do rei passa longe disso. Passa do aspecto de você entender que aquele que governa o mundo inteiro, aquele que criou cada estrela e a pôs em seu lugar, aquele que permite e controla o voo de cada ave, o crescimento de cada planta no campo, aquele que é Deus e Senhor, não é apenas o Deus e o Senhor da minha vida, mas Ele é meu Pai celestial. Eu sou seu filho, eu sou sua filha. E esse é o grande tesouro, e essa é a grande herança de um cristão. Como membro da família de Deus, o cristão deve ter orgulho de sua árvore genealógica, que indica que ele é filho do Pai Celestial pela obra redentora de Jesus. É nobre o DNA de um cristão, mesmo o mais humilde, mesmo o mais simples. Se um cristão que encontrou a Jesus, é nobre o seu DNA. A grande riqueza de um cristão é saber que ele é herdeiro do reino de Deus. Por isso Tiago está escrevendo, consolando o coração dessas pessoas em sofrimento, dizendo o seguinte: eu não estou aqui para vender ilusão para vocês. Eu não estou aqui para dizer que todos os pobres se tornarão ricos. Até porque ele não podia ir contra as palavras de Jesus, que disse aos seus discípulos certa vez: os pobres sempre vocês terão próximo de vocês. A Bíblia nunca vendeu um projeto mágico de vida em que você se torna sempre e individualmente o alecrim dourado do reino de Deus, e que tudo que você quer você consegue. E aí você vive a doutrina, ou melhor dizendo, a teologia da Xuxa, que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai mudar, sabe? Não. Mas ela é mais bonita do que isso. Ela vai dizer que mesmo a pessoa passando pela mais severa privação, ela pode se gloriar, não em si mesmo, mas em algo que é o seu verdadeiro tesouro e riqueza. Ela é uma filha de Deus, ele é um filho de Deus, ele é herdeiro do reino dos céus, ele viverá eternamente com seu Senhor. Ele antes era alguém morto espiritualmente, e agora ele está vivo pela obra de Cristo. Ele antes era um inimigo de Deus em virtude dos seus pecados, mas agora ele é uma pessoa perdoada, restaurada e redimida. Ele antes tinha a expectativa apenas da condenação merecida pelos seus pecados, agora ele tem a certeza que vai viver por toda a eternidade com Deus. Esse é o seu tesouro, essa é a sua fortuna, essa é a sua riqueza. Mas Tiago fala do outro grupo. Ele segue o texto e diz: e o rico, também ironicamente dizendo para que se glorie, porque o pobre deve se gloriar, o irmão de condição humilde deve se gloriar em sua exaltação. Ele diz: mas o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Ele descreve aqui, Tiago e os seus ouvintes tinham claramente a visão da região desértica de Israel. Era isso que acontecia: sol ardente, planta seca, flor que cai, a formosura do aspecto mudando. Assim também, diz ele, o rico murchará em seus caminhos. Agora, observe uma coisa aqui muito importante, muito importante. Tiago fala da pessoa rica, não das riquezas. Por que essa diferenciação é importante? Porque se a gente pensa que Tiago escreve aqui, ou a Bíblia vai dizer em outras passagens algo relacionado às riquezas, como se estabelecesse um juízo moral a respeito delas, falharemos na nossa interpretação bíblica. Tiago não demoniza as posses, Tiago não demoniza os bens terrenos e exalta a pobreza como se ela fosse uma virtude. De modo que alguém lendo sua carta devesse desejar o seguinte: poxa, eu gostaria de ter menos do que tenho, inclusive eu queria ser mais pobre, preciso me tornar mais pobre, porque essa é a grande virtude esperada por Deus para a minha vida. Não é isso que a Bíblia fala, e nem Tiago aqui particularmente está dizendo. Tiago não está sequer preocupado com as riquezas. Tiago está preocupado com as pessoas
que possuem riquezas. Em especial pelo fato de, sendo essas pessoas que não conhecem a Deus, elas coloquem a sua esperança e o seu senso de valor nas suas posses e nos seus bens. Percebe como parece que Tiago descreve então um grupo de pessoas muito presente no nosso tempo e na nossa sociedade? Gente que atribui o seu valor, a sua identidade e a sua esperança na segurança das suas posses, dos seus bens, do seu patrimônio, da sua conta bancária, da sua conta de investimentos. O pobre, que é discípulo de Jesus, se orgulha de suas riquezas espirituais, disse Tiago, sendo capaz de se alegrar e ter paz, mesmo em tempos difíceis. E isso é uma loucura para um mundo que não conhece a Deus. Ao mesmo tempo, Tiago diz que o homem que faz do dinheiro o seu Deus, rejeitando o verdadeiro Deus, é espiritualmente cego e incapaz de ver a insignificância de uma vida onde tudo que se tem é apenas dinheiro. Perceba então que existe uma expectativa na nossa sociedade de que nós entendamos como sábia a ideia de uma vida segura, associada à grana, à riqueza, a posses, a investimento. E a Bíblia está aqui falando que alguém que pega as riquezas, que em si mesmas não são ruins, em si mesmas não são mais, em si mesmas não são pecado, mas que pega isso, pega a riqueza e coloca a riqueza num lugar que só Deus deveria ocupar em sua vida, transformando algo que Deus dá num próprio falso Deus de sua vida, essa pessoa não consegue perceber a espécie de vida insignificante que passou a viver, pautada e estabelecendo sua segurança, seu senso de valor, seu senso de identidade, seu senso de diferenciação no dinheiro. Por que insignificante? Por causa do caráter transitório das riquezas. Por causa do caráter instável das riquezas. Riqueza pode ser perdida. Patrimônio pode ser perdido. Riquezas podem ser tomadas de nós. Riquezas podem ser irresponsavelmente consumidas. Por isso que Tiago está dizendo, assim também o rico murchará em seus caminhos. Ou seja, é uma questão de lógica, gente. O que a Bíblia diz aqui, a vida do rico chega ao fim enquanto ele se ocupa em ganhar dinheiro e manter o dinheiro que ganhou. E geralmente não é assim. Você já ouviu aquela frase, quanto mais a gente tem, mais a gente quer? Você já ouviu dos consultores financeiros que sabiamente dizem o seguinte: se você ganhava 5, você estruturava a sua vida, as suas despesas, dentro daquele valor, 5. E de repente você progride de tal forma que passa a ganhar 15. Rapidamente você não se torna uma pessoa que continua vivendo com 5 e poupa 10. Você começa a mudar seus hábitos, suas rotinas, as suas compras, e você vai aproximando muito a sua vida desse valor, de modo que é sábio aquele que consegue desse valor salvar um pouco para aplicar. Não é isso que a gente aprende o tempo todo? Só que qual é a lógica disso? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais segurança eu sinto, mais segurança eu quero sentir, relacionada a isso, as minhas posses, ao meu patrimônio, e esse negócio vai consumindo a vida de todos nós até o dia que a nossa vida chega ao fim. E aí o que acontece? As riquezas não são capazes de prolongar a vida. Ah, Roberto, dá sim, dá para comer melhor, dá para cuidar melhor da saúde, dá para tomar mais remédio e tentar prolongar. Ok, mas você não prolonga o quanto você quer. Vai chegar um momento que, a despeito de sua muita fortuna ou do seu muito patrimônio, você chegará ao fim. E tudo que você conquistou vai ficar, porque você não consegue levar nada com você. Você não carrega nada com você. Agora veja, não é interessante? A nossa cultura exalta os que são ricos e que alcançam posição de autoridade, enquanto sente pena dos pobres, que vivem em condições humildes. Geralmente não é assim? A gente tem piedade do humilde, a gente tem pena,
gente fala assim, tadinho, pobrezinho, tão simples, tão incauto, tão mal vestido, tão desprovido. E a gente admira e exalta aqueles que conquistam muito. Mas a Bíblia está dizendo que a condição do rico que vive sem Deus é deplorável. Enquanto a posição de um crente, mesmo que ele seja o mais humilde aos olhos do mundo e talvez o mais insignificante aos olhos da sociedade, prova de fato a verdadeira grandeza da mais elevada honra e da mais elevada posição. Eu comecei essa mensagem dizendo que, assim como o filme sugeria, nós, no mundo adulto, na época que vivemos, continuamos dizendo, verbalmente ou não, que queremos ser grandes. Queremos a grandeza. Só que qual é a verdadeira grandeza à luz da Bíblia? Ela está associada a poder de compra? Ela está associada a ter muito? Ou a verdadeira grandeza à luz da Bíblia está na nossa compreensão de quem nós realmente somos em Deus por causa da obra de Cristo? E as riquezas e os tesouros espirituais que não podem ser roubados de nós por circunstância severa alguma da vida, e nem mesmo a morte é capaz de nos privar da nossa bendita e rica herança eterna. Então percebe, essa mensagem, e porque a palavra de Tiago não é demonizando riqueza, exaltando pobreza, não é dizendo que os ricos são maus, são perdidos. O que Tiago simplesmente apresenta num contraste é o seguinte: ele escreve para uma comunidade sofredora. Uma coisa você pode ter certeza, dificilmente para a igreja onde Tiago escreve essa carta tinha, no meio daquela comunidade, alguém performando bem financeiramente na vida. Naquele contexto era um contexto muito difícil. E pelo contrário, como nós já vimos na semana passada, provavelmente alguns desses cristãos eram oprimidos pelos ricos da sociedade, naquele contexto. Então Tiago escreve como um pastor para pessoas que sofrem privação financeira, lembrando que elas são verdadeiramente ricas. E acautela esse sentimento que pode ter no coração de olhar para um rico com alguma inveja, dizendo o seguinte: se aquele cara, se aquela pessoa que tendo muito aos olhos do mundo não tem o maior tesouro, que é Deus, ele é muito miserável, a sua vida é deplorável, ele está numa condição de ruína de sua própria vida e não percebe que o seu caminho é um caminho de uma vida que murchará, assim como a planta que seca debaixo do sol escaldante. Enquanto vocês, como filhos e filhas de Deus, vocês têm a certeza de que a verdadeira riqueza não está naquilo que o dinheiro pode comprar, mas naquilo que foi feito por vocês, por Deus, em Cristo Jesus. Vocês são ricos, mesmo tendo tantas privações. Eu queria encerrar sugerindo algumas coisas para nós. Então fica claro para a gente que a pobreza em si mesmo não é má, e não significa também falta de fé, porque algumas pessoas têm sido ensinadas hoje a pensar que a sua condição de privação econômica tem a ver com falta de fé. Você não teve fé suficiente para determinar a sua vitória, para decretar a sua vitória. E aquele pobre coitado continua vivendo uma espiritualidade baseada em culpa. Ele fala: Deus, desculpa, eu não consigo ter a fé que o Senhor espera que eu tenha para me dar o que eu precisaria ou que eu gostaria muito de ter. E ele não percebe que está lidando com Deus como um demônio e não com o Pai de Jesus Cristo. A pobreza em si mesma não é má, não significa falta de fé, assim como a riqueza em si mesma não é virtuosa e indica uma fé vibrante ou a aprovação de Deus. É possível que alguém seja rico e incrivelmente enriquecido pelo verdadeiro tesouro celestial e aprove a graça do Deus que concede dádivas aos homens permitir que aquela pessoa tivesse mais recursos que a maioria tem. E ele consegue entender que essa é uma obra de Deus e ele é grato a Deus por isso, e ele coloca tudo à disposição de Deus, enquanto desfruta do que Deus permite que ele desfrute. Ao mesmo tempo, há pessoas que podem ser terrivelmente humildes, severamente pobres e estranhamente arrogantes e soberbas, e tendo a sua fé não no Senhor, mas sua fé também nas riquezas, não a que possui, mas a que deseja possuir. 3 verdades para a gente refletir e tentar praticar.
a partir dessa mensagem. Primeira, ser pobre ou ser rico não é pecado. Pecado é colocar a fé nas riquezas. Pecado é não reconhecer que Deus é um Deus ciumento, zeloso de sua própria glória, que não compartilha, como diz a Bíblia, sua glória com outra coisa ou outra pessoa. Pecado é a gente atribuir a uma dádiva de Deus, o dinheiro, por exemplo, a segurança que só Deus pode ser para nós, a paz que só Deus pode dar para nós, a esperança que só em Deus nós encontramos. Isso é pecado. Ser pobre ou ser rico não é pecado. Pecado é a gente fazer da riqueza o nosso Deus e tentar então preservar aquilo como o que nos dá garantia e segurança, ou então tentar conquistar, uma vez que não temos aquela quantia ou aquela reserva ou aquelas posses que vão nos dar a estabilidade e a segurança que até agora nós não dizemos, nós não afirmamos que encontramos em Deus. Segundo, minha tela fechou. Não defina o valor de ninguém com base em condição econômica ou posição social. Isso aqui é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade estabelecida por essa regra. Não defina o valor de ninguém com base em condição econômica ou posição social. Nessa mesma carta, eu não quero fazer spoiler, porque a gente vai chegar nesse texto, um alerta de Tiago aos crentes na igreja durante o culto. Ele diz o seguinte: se entrar no meio de vocês um rico, muito bem vestido, ataviado, com seus paramentos e joias e tudo aquilo que o destaca em sua riqueza, e ele for por vocês tratado com deferência, com destaque, com honra, com uma posição melhor por causa de suas posses, vocês estarão cometendo um pecado severo e gravíssimo. Deus conhece a tentação do nosso coração. Deus sabe que a gente é levado a dignificar e a enobrecer mais alguns tipos de pessoas do que outros. Não defina o valor de ninguém com base em condição econômica ou posição social. Esse é o padrão do mundo que nós estamos inseridos. Mas no reino de Deus, do qual fazemos parte como discípulos de Jesus, os parâmetros são outros. Aquilo que o mundo considera estável e seguro, Deus chama de transitório e efêmero. O que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã. O vigor que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã. Os bens que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã. Aquilo que Deus considera como firme e o mundo despreza, como por exemplo o contentamento cristão, ter contentamento em Deus, é, à luz da Bíblia, estável e recompensador. Então, se você é discípulo de Jesus, os seus parâmetros para avaliar alguém são diferentes. E você não define o valor de ninguém com base em condição econômica ou posição social. E por fim, 3, a verdadeira grandeza não está no que possuímos, mas naquilo que nos possui. Quero ser grande, era o título do filme. E no final, a história do filme era apenas revelar o nosso coração, o coração de todos nós. Nós somos seres em busca de glória e grandeza. Sabe por quê? Porque foi para a glória que nós fomos criados. Nós fomos criados por um Deus infinito em glória, de modo que a nossa alma só encontra satisfação e saciedade quando está com Deus, consciente dele. E quando somos privados de Deus, como o pecado fez com a gente, nós não passamos a ser pessoas que param de procurar por glória. Está na nossa essência. A gente vai apenas procurar essa glória e esse destaque em outras fontes que não Deus. Mas a verdadeira grandeza não está no que a gente possui. E queira Deus, esse é o desejo sincero do meu coração, que você possa possuir de modo legítimo e como bênção de Deus todas as coisas que você almeja, de verdade. Porque não há pecado nem mal nisso em si mesmo, nenhum. Mas que você nunca atribua a grandeza ou o senso de grandeza a algo que você possui, mas que a sua percepção de grandeza esteja naquilo que possui você. Você está em Cristo.
O céu é a sua pátria. A esperança da eternidade é a sua certeza. A companhia do Senhor com você nos dias ensolarados ou nos nublados, nos alegres ou nos tristes, é a sua paz. Aí reside a verdadeira grandeza para um cristão. Saber que ele é possuído por um Deus de amor, de glória e de poder, que o dignifica e que o colocou numa posição elevada. Não para que ele se vanglorie, não para que ele humilhe os outros que estão abaixo, mas para que ele possa entender que, não merecendo, ele foi, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, colocado nas regiões celestiais com Cristo. Ele pode ver as coisas da perspectiva do céu hoje, a sua própria vida e o mundo à sua volta. Vamos orar? Senhor, esse é um assunto que mexe com a gente demais. Todos nós pensamos diariamente nos desafios, nas demandas, nas oportunidades, em tudo aquilo que envolve dinheiro, bens, posses, conquistas. Nosso coração tem muitos sonhos, Senhor, e muitos desses sonhos são relacionados com a vida financeira. O Senhor não nos impede de sonhar e nem diz que o nosso sonho é pecado. Querer progredir, buscar o melhor para a nossa família, buscar o melhor para a nossa própria vida, desenvolver, é também sinal de que nós queremos glorificar ao Senhor e fazer o melhor que podemos com a vida que o Senhor nos tem dado. Mas o fato é, Senhor, que esse assunto tem um poder de mexer com a gente em níveis que nós até desconhecemos. A presença ou a ausência do dinheiro regula muitas vezes o nosso humor, nossa fala, nosso temperamento, aquilo que nos enche de preocupação ou de tranquilidade. O que a gente te pede, Senhor, é que não sejamos tolos, conhecendo a Ti e estabelecendo como verdadeira grandeza aquilo que possuímos ou podemos conquistar, ao invés daquilo que já possui a nossa vida, a Tua presença santa, a Tua palavra eterna, a Tua promessa bendita. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o tipo de gente que não classifica o pobre ou o rico como pecador ou como santo. Ajuda-nos, Senhor, a ser o tipo de gente que não demoniza as riquezas e exalta a pobreza como uma virtude ou faz o contrário disso, mas nos ajuda, Senhor, a ser o tipo de gente que também não julga ninguém por padrões socioeconômicos, não reconhece o valor e a dignidade de alguém com base nesse parâmetro, mas nos parâmetros celestiais e, sobretudo, faz de nós homens e mulheres que desfrutam da verdadeira grandeza de possuir o Senhor, sabendo que quem tem o Senhor tem tudo. Como disse o salmista, o Senhor é o meu pastor, de nada mais terei falta. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.